Em poucos instantes, Jornal Amazônia News. Oferecimento. Entre nesse movimento e se surpreenda com o nosso jeito móvel de te entender. Olá, seja bem-vindo ao Amazônia News desta sexta-feira. A gente traz para você aí de casa os assuntos que foram destaques do dia. Quem solicitou a isenção da taxa de inscrição para o Enem deste ano e teve o pedido reprovado pelo INEP pode apresentar recurso até hoje. O prazo também vale para quem teve reprovada a justificativa de ausência na edição de 2021. Os recursos devem ser feitos pela página do participante, com envio de uma nova documentação comprobatória. Vale lembrar que a aprovação dos pedidos de isenção da taxa de inscrição do Enem 2022 e das justificativas de ausência do exame de 2021 não garante a inscrição. No mês de março deste ano, os preços no setor industrial aceleraram 3,13% em relação ao mês anterior. O resultado é superior se comparado entre fevereiro e janeiro deste ano, quando a subida foi de 0,54%. No índice que registra os últimos 12 meses, a taxa foi de 18,31%, caindo em relação ao verificado em fevereiro, quando a taxa foi de 20,02%. No acumulado do ano, os preços da indústria aumentaram em 4,93%, abaixo do verificado no primeiro trimestre de 2021, 13,92%. Os dados são do Índice de Preços ao Produtor, divulgado hoje pelo IBGE. O índice mede a variação dos preços de produtos na porta da fábrica, isto é, sem imposto e frete, de 24 atividades das indústrias extrativas e da transformação. Dessas, 16 apresentaram alta no mês de março. As maiores influências vieram de refino de petróleo e biocombustíveis, alimentos, indústrias extrativas e outros produtos químicos. Em menos de 2 meses da abertura do prazo de renegociação, quase 150 mil beneficiários do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, que estavam inadimplentes até 30 de dezembro do ano passado, já aderiram ao ajuste dos valores devidos. A renegociação foi aberta no dia 7 de março e garantiu até agora o pagamento de mais de 162 milhões e 900 mil reais aos agentes financeiros do FIES. Podem participar do processo beneficiários com contratos assinados até o final de 2017 e que estejam com mais de 90 dias de inadimplência no pagamento das parcelas na data da publicação da medida provisória, que institui a renegociação, em até 10 vezes, para contratos inadimplentes de 90 a 360 dias. O parcelamento pode ser feito em 150 vezes ou é possível um desconto de 12% para o pagamento à vista com isenção de juros e multas. O processo de renegociação é totalmente digital. Na Caixa, o participante deve procurar o site cifiesweb.caixa.gov.br. E a gente confere agora como fica a previsão do tempo para esta sexta-feira aqui no município de Santarém. A previsão é de chuva rápida durante o dia. 26 graus agora em Santarém, no Pará, a variação entre 25 e 33 graus. A sensação térmica em 28 graus, umidade relativa do ar em 89%. Por causa da atuação da zona de convergência intertropical, a chuva se concentra nas áreas mais ao norte do Brasil e isso pouco muda nesses próximos dias. A semana termina com grandes acumulados de chuva entre o norte do Pará, o Amapá, Roraima e noroeste do Amazonas. Mas, ao mesmo tempo, tem uma massa de ar seco que comanda o tempo no centro do Brasil e acaba impedindo a chuva também no centro e sul do Tocantins, sul do Pará e metade sul de Rondônia. Agora, com chuva ou com sol, o calor continua na região norte. A máxima nesta sexta-feira chega aos 35 graus em Palmas e aos 32 graus em Manaus.
que o Dia do Trabalhador será comemorado neste final de semana, no domingo. E você, sabe qual é a origem dessa data? A história do Dia do Trabalhador surgiu em Chicago, nos Estados Unidos, no dia 1º de maio de 1886. Trabalhadores foram às ruas para protestar contra a jornada exaustiva diária, que podia chegar até 17 horas. Homens e mulheres lutavam por uma carga horária de 8 horas e melhores condições de trabalho. No Brasil, as primeiras manifestações foram registradas em 1891. Em decorrência do movimento operário, em 1917, cerca de 50 mil pessoas paralisaram o trabalho em São Paulo. A iniciativa passou a ser prática comum na mesma data. Por volta de 1930, a consolidação das leis trabalhistas chegam com força, instituindo o salário mínimo e jornada de 8 horas por dia, além de férias e 13º salário. Um ganho para a classe, que até hoje usufrui da decisão. Bem, a legislação trabalhista ela trouxe diversos avanços, né? Desde a época, vou falar um pouco da trajetória dessa conquista, né, que os trabalhadores vieram nesse período. Desde a época da Revolução Industrial, da escravidão, teve uma questão desumana nessa questão que eles tinham excessos de trabalho, condições insalubres. Então, veio a necessidade da criação de uma consolidação de leis trabalhistas dentro de uma única legislação. Então, assim, uniu direitos que ampararam esses trabalhadores para que eles pudessem ter condições melhores de trabalho. Para a advogada trabalhista, é importante preservar os direitos conquistados e fala sobre as mudanças na CLT. Então, com isso, hoje, o empregado, ele tem a carteira de trabalho, ele tem seus direitos, ele tem o INSS, tem PIS, isso ele trabalhando de forma correta, né? O empregador, ele formalizar esse contrato de trabalho com o empregado. Então, ele vai ter todo o amparo legal dentro da legislação trabalhista, também é amparado pela nossa Constituição Federal, que é a nossa Carta Maior. Então, ele tem todo esse amparo e foi uma conquista que não foi algo rápido, foi gradativo, foi aos poucos. Então, mediante muita luta, muita conquista, ele tem o direito garantido e efetivado na CLT. Estudantes que vão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio deste ano devem se inscrever para as duas versões, a impressa e a digital, na página do participante, entre os dias 10 e 21 do mês de maio. A taxa está no valor de R$ 85,00 e tem que ser paga até o dia 27 de maio. O cronograma com as datas das provas da versão impressa foi publicado hoje no Diário Oficial da União, com as datas e devem ocorrer em 13 e dia 20 do mês de novembro. Em quase 4 meses deste ano, o estado do Pará já registrou 2 casos de febre amarela. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará, SESPA. De acordo com o órgão, o Pará registrou 3 casos da doença em 2019, 1 caso em 2021 e 2 neste ano. Ou seja, já se tem o dobro de casos do ano passado, antes mesmo do fim do primeiro semestre. Um caso ocorreu em Cametá e o outro em Oeiras, do Pará. Não houve casos registrados em 2018 e 2020. A Secretaria orienta e estimula os municípios a realizarem campanhas de imunização, mas ressalta que a execução da vacinação é de responsabilidade dos municípios. Bom, e a gente fica por aqui. Obrigada pela companhia e a audiência. Desejamos uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana para você e até segunda-feira que vem com mais informações para você, se Deus quiser, nesse mesmo horário. Até lá!